palavra para nós quando ficamos com saudade de casa? Será que existe uma palavra de Deus para nós? E a verdade existe. Eu quero que você abra o Salmo 137. A gente vai meditar nesse Salmo rapidinho. Hoje eu não vou abrir altar, a gente vai ter um tempo lá fora. Eu quero que você reflita na mensagem de hoje. Quando bater aquela saudade de casa, quando você sentir o coração apertar, aquela pressão, o que Deus tem para te dizer num momento como esse? Qual é a palavra que Deus quer que você guarde no seu coração? O Salmo 137 foi escrito por pessoas que estavam passando por momentos assim, saudade de casa, saudade da terrinha, como nós usamos a expressão. Se eu soltar alguns goianeses aqui hoje, me perdoa, estou falando da minha terra. Embora eu sou um goiano do Paraguai, fui criado no Nordeste do Brasil, sou filho de piauiense com goiano e cresci boa parte da minha infância no Nordeste do Brasil. Diz ele: juntos aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se minha direita da sua destra. Se não me lembrar de ti, apegue-se a língua ao meu paladar, e se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com ele nas pedras. Esse salmo é um salmo que você precisa de compreender muito o contexto dele para entender, principalmente pelas palavras usadas nesse salmo. Você vê que a pessoa que escreveu esse salmo começa com um saudosismo da sua terra natal. Ele fala como é triste lembrar de Sião. Sião era o monte que o templo estava construído, era o Monte Moriá, onde no início de tudo Deus falou com Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Tradicionalmente para o povo judeu era um lugar muito especial. Foi ali que foi colocado o templo do Senhor, foi ali onde eles adoravam a Deus. Então quando eles lembravam da sua terra natal, e o que era principalmente forte para eles era o templo, eles lembravam de Sião, do Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. E você vê que há um saudosismo grande no coração deles, porque na terra que eles estavam, eles se lembravam de lá e não sentiam desejos mais de adorar a Deus. A ideia aqui que está acontecendo para essas pessoas, para você que não sabe, eles estavam cativos na Babilônia, eles tinham sido levados prisioneiros para a Babilônia. Por volta do ano 606 iniciou uma terrível ataque, terrível destruição do povo de Judá, principalmente porque o norte já havia sido destruído. E boa parte dessas pessoas eram levadas para trabalhar na Babilônia. E no ano 586, mais ou menos, todos os outros foram levados e não ficou mais ninguém em Jerusalém. Ali foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros que nós conhecemos as histórias. E eles passaram a viver na Babilônia. Não tinham direito de voltar mais para a sua terra. Só ficou na terra os doentes, os velhos, pessoas que aos olhos dos babilônicos eram improdutivos. Pessoas que não poderiam fazer nada de bom naquela terra que eles estavam. Eles foram para a Babilônia, tinham alguns privilégios, podiam fazer algumas coisas, mas estavam distantes da sua terra. Então a saudade batia, o contexto é esse, eles pesavam no seu coração: como posso me alegrar se eu estou longe de Jerusalém? Como posso cantar canções se já não estou mais naquele lugar? Você vê aqui uma palavra aos edomitas, né? Ele fala: lembra, Senhor, dos filhos de Edom. Porque quando eles estavam sendo destruídos, os edomitas, que era um povo que eles foram forçados a fazer um pacto, que se enganaram a ele, né? Mentiram que eram de longe, e você conhece a história no livro de Josué. Eles foram os primeiros a apontar onde estavam os israelitas.
para que os babilônios pudessem pegar e levar. Por isso que ele diz: descobrir, até encontrar os alicerces. Vá no fundo, vá no mais profundo desse povo e leve eles presos. E eles tinham uma raiva dos edomitas, então. Passavam por momentos difíceis e lembravam de quem os prejudicou por eles estarem naquela situação. Então o coração deles era um coração apertado, saudade da terra. Portanto, o contexto do Salmo 137 é de um povo que perdeu a sua terra, ou que estava distante da sua terra. Pergunta que eu tenho para a gente refletir hoje: o que podemos aprender com esse salmo e a história desse povo? É claro que em condições bem diferentes, porque até onde eu sei, nenhum de vocês veio para cá forçado, ou cativo, ou prisioneiro. Todos vieram para cá, até onde eu sei, por escolha própria. Mas você está distante da terra, assim como eles, em contexto diferente, distante. Jerusalém e o templo haviam sido destruídos para eles, e eles estavam sem motivos para adorar a Deus. Bem parecido com muita gente que eu conheço hoje, porque estão distantes da sua terra, acham que não tem motivo, principalmente nessa época do ano. Começam a pensar na família, nos parentes reunidos, e começam a perder o motivo de adorar a Deus. A primeira coisa que eu aprendo com eles era a fonte que eles estavam buscando para a inspiração de adorar a Deus. Claramente o texto que eu li para vocês diz que eles lembravam de Sião e da terra. Preste atenção, porque isso é importante. Todas as vezes que o teu foco estiver no lugar errado, você não encontrará razões para adorar a Deus. Eles não estavam pensando em Deus, eles estavam pensando em Sião e em Jerusalém. Os olhos deles estavam naquele lugar que um dia eles adoravam a Deus. Mas quantos sabem que Deus está em todos os lugares? Amém? Deus está em todos os lugares. É interessante que diz o texto que eles estavam junto aos rios da Babilônia. E era comum que um judeu, quando eles estavam próximo a um rio, eles adoravam a Deus quando estavam distante do templo. Ou seja, eles estavam num local que costumeiramente eles cultuavam a Deus. Mas os olhos deles não estavam mais em Deus. Os olhos deles estavam em Jerusalém e no templo. Ou seja, é interessante porque às vezes, se a gente deixar, os nossos sentimentos nos enganam. E a gente esquece que a fonte, a razão da nossa alegria é o Senhor. Ele é a razão da sua alegria. Amém? Então a palavra que eu tenho para nós, que estamos distantes, talvez você já não vê os seus familiares, a sua terra há um bom tempo, não esqueça que a fonte da sua alegria é Deus. Não permita que nada te engane, que nada entre no seu coração. E você tem condições de adorar a Deus em qualquer circunstância, porque Deus está em todos os lugares. Amém? Essa era a palavra que a gente aprende com eles, essa é a palavra que Deus quer que a gente entenda. Eles estavam olhando para as circunstâncias e o motivo deles de louvor havia esfriado. Segunda coisa que eu aprendo, eles penduraram a harpa. A harpa era um instrumento utilizado para louvor a Deus. A harpa era, como nós hoje temos o violão, era um instrumento para trazer alegria. E diz que eles penduraram junto os salgueiros. Eu fui pesquisar um pouco os salgueiros. É mais ou menos parecido com uma árvore que a gente tem no Brasil, chamado chorão. Interessante isso. Pegaram um instrumento de alegria, ou para trazer alegria, ou para expressar alegria, e penduraram numa árvore chamada chorão. Ou seja, trocaram o gozo, a alegria, em prantos. É interessante porque eu pensava nessa mensagem de hoje, saudades da nossa terra. Quanta gente não está assim? Quanta gente pegou aquilo que é motivo de alegria na vida dela e tem transformado em prantos, tem colocado nos lugares mais impróprios aquilo que Deus te deu como alegria. Você recebeu de Deus dons, Deus deu a você motivos para você ser feliz, e às vezes a gente só está olhando para as coisas que podem nos entristecer. É claro que saudade de casa dói, é claro que ficar muito tempo sem ver os familiares é muito triste. Mas sabe uma coisa? Deus te deu instrumentos na vida que você não pode pendurar. Deus tem colocado na sua vida vários dons e talentos que você não pode abandonar. E Deus te deu para que você utilize nos momentos difíceis da sua vida para gerar alegria. É interessante, tem gente que acha que a gente, se eu sou triste, eu estou triste, eu tenho que chorar. Eu tenho que chorar, é claro, mas se Deus me deu instrumentos para gerar alegria na minha vida, eu vou ser alegre.
você tem que ser alegre. Quando eu pensava nessa mensagem, eu vi um texto muito interessante de uma pessoa que escreveu no Facebook. Ele falou assim, olha, o nosso problema é que a gente só olha as tristezas e desgraças que acontecem na nossa vida. E esquece de focar nas coisas boas e maravilhosas que Deus tem feito. Porque se a gente focar nessas coisas, durante um ano inteiro, quantas coisas boas Deus fez na sua vida? Pense nisso, por favor. Quantas coisas maravilhosas Deus realizou na sua vida? E talvez chegue no final do ano você comece a pensar, mas eu estou longe da minha família. Sim, essa é uma realidade, ninguém pode fugir disso, é verdade. Mas quantas coisas boas o Senhor fez na sua vida? Como o Salmo 103 diz, quantas coisas boas, olha as bênçãos que Deus tem feito para mim. E a gente tem que se alegrar nisso, irmãos. A gente tem que pegar nossos instrumentos que Deus tem nos dado e louvar a Deus independente das tristezas que estão acontecendo em nossas vidas. Quero te fazer uma pergunta, onde é que foi que você pendurou a sua harpa? O instrumento de alegria da sua vida. Eu estava ali louvando a Deus no momento do início do culto, eu olhava para minhas filhas, há 6 anos atrás eu chorava por não ter filhos. E eu falava, Deus, que alegria o Senhor tem me dado. Olhar no rostinho delas hoje e saber que o Senhor é um Deus fiel, verdadeiro. Eu tenho tantos motivos para te alegrar. Está tudo bom na minha vida? Não, mas eu tenho motivos para louvar a Deus. Para pensar, quantos motivos você tem para louvar a Deus hoje? A gente começou a escuta orando por um irmão na igreja que está passando por um momento difícil. Se você perguntar para aquele irmão, o que ele mais quer é saúde. E você tem saúde. Se perguntar para muitas pessoas que hoje têm milhões de dólares, tudo que ela quer talvez é um pouco mais de anos de vida para louvar a Deus, para se alegrar com sua família. Então, meu amado, você tem milhões de razões para louvar a Deus. Não permita que esse momento, porque você está longe da sua família no Brasil, roube os milhões de razões que você tem de louvar a Deus, de ser uma pessoa feliz, de ser grato a Deus. E não pendure a sua harpa. Pendurar a harpa é quando a gente fica triste, magoado, aflito, a alegria vai embora, cheio de melancolia, abatido, deprimido, áspero e muitas vezes até rudes. Tem pessoas que a gente começa a conversar com ela, você vê que ela está pendurando a harpa. Ou seja, você começa a comer, você só vê tristeza saindo do coração dela, só vê reclamação, rancor. É interessante que, qual o perigo disso acontecer conosco? Se você ainda tem a sua Bíblia aberta, preste atenção no que aconteceu com essas pessoas, porque isso é um alerta para nós. Se a gente começar a focar nas coisas que não estão bem na nossa vida, se a gente começar a focar nas coisas que não estão aparentemente funcionando para os nossos olhos, como é o caso deles, eles estavam distante da terra. Eles tinham outras razões para louvar a Deus, eles estavam vivos. Amém? Eles tinham sido atacados, os babilônios podiam ter entrado e eles não poderiam ter escapado, mas pelo menos eles estavam vivos. Deus tinha dado vida para eles. Então eles já tinham sido abençoados por Deus de estarem vivos. Mas eles não estavam olhando para isso, eles estavam olhando que eles estavam distante de Sião. E começaram a deixar que essa tristeza, penduraram a arca, motivo de alegria na vida deles. E qual o resultado? Do verso 4 em diante, a gente começa a ver que eles começaram a justificar a razão deles. Como poderemos cantar canções ao Senhor em terra estrangeira? Em outras palavras, como é que eu vou louvar a Deus nessas condições? Começaram a justificar que eles não tinham razões de estar louvando a Deus. E qual o resultado disso? Mais para frente a gente vê, né? Eles começam a dizer o seguinte, o rancor entrou, verso 8 e 9 do capítulo que a gente leu. A vingança, ódio, entrou no coração deles. Eles começaram a pedir para que alguém fizesse mal com os edomitas, eles começaram a pedir para que alguém vingasse os babilônicos, e chegaram ao ponto de pedir que se alguém pudesse pegar os filhos deles e atirarem nas pedras. É isso mesmo que você leu. Pegue aquelas crianças e atirem elas nas pedras, matem-a. Irmãos, é tão fácil quando você perde a razão e o foco da sua vida de adorar a Deus, você permitir que rancor e ódio comecem a entrar no seu coração. Quando você começa a olhar só as coisas que estão erradas na sua vida, as coisas que não estão funcionando, você começa a dar lugar para o ódio e rancor na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Era exatamente o que estava acontecendo com esse povo. O Salmo termina de uma forma muito triste. O Salmo não completa dizendo se eles foram capazes de passar por cima disso. O Salmo termina dizendo o seguinte: eu deixei de louvar a Deus
eu pendurei a minha arca, eu abri mão de olhar para as alegrias e as razões que eu tenho de ser grato a Deus, e o resultado disso é rancor e ódio no meu coração. Claro que eu não vou terminar uma mensagem assim. O Salmo 137 não pode ser visto somente como o Salmo 137. Havia uma palavra de Deus para esse povo que acontecia exatamente num momento como esse. Qual era a palavra que Deus tinha para ele? Qual era a palavra que Deus lançava a esse povo que estava dessa situação? Eu quero que você abra sua Bíblia no em Jeremias capítulo 29. Jeremias é a palavra de Deus para esse povo que estava distante da sua terra, que estava sem esperança, que estava permitindo que o ódio e o rancor entrasse no seu coração. Há sempre uma palavra de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Você sabia disso? Amém? Os momentos mais contrários, os momentos que você acha que as coisas não estão andando bem, há sempre uma palavra de Deus para você. Jeremias foi o profeta enviado por Deus a esse povo. Nos dias do cativeiro, Deus levanta esse homem. Nos dias de sofrimento e rancor, Deus levanta esse homem para trazer uma palavra de esperança. E no capítulo 29, verso 1 em diante, diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para Babilônia. Ou seja, uma mensagem para todos, profetas, líderes grandes e pequenos. Eu tenho uma palavra para vocês nesse lugar que vocês estão indo. Verso 4 em diante diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casam-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Uau! No meio desse caos, no meio dessa falta de esperança, Deus enviou uma palavra para eles muito interessante. O que Deus estava dizendo era isso: o fato de vocês estarem aí faz parte dos meus planos para vocês. Quantos podem dizer amém? O fato de você estar nesse país faz parte do plano de Deus para a sua vida. Primeira coisa que Deus estava dizendo para eles é o seguinte: não assustem. Vocês estão sendo deportados, levados para este país, exilados como escravos, mas faz parte dos meus planos para vocês. Nada acontece por acaso, irmãos. Deus continua no governo. Quantos podem dizer amém? Você não está aqui por acaso nesse país. Eu estava lendo essa semana em devoção a Deus e buscando uma palavra de ler, e comecei a ler Atos, e cheguei no capítulo 17 de Atos, quando Paulo entra em Atenas, e começa a ver muitas coisas ali, e no meio do seu discurso aos atenienses, Paulo fala algo interessante. Eu me despertei para essa palavra. Verso 26, Paulo diz assim: de um só Deus fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriores e estabelecido os lugares exatos onde cada um deveria habitar. Ou seja, até o lugar que as pessoas vão viver na face da terra faz parte do plano de Deus. O fato de você estar aqui, talvez o seu irmão de sangue não, é porque Deus determinou que você estaria aqui. Eu tenho 3 irmãos e nenhum está aqui. Todos nunca quiseram vir para cá. Eu já estou aqui há 22 anos, vou fazer esse ano. Nunca quiseram. Faz parte do plano de Deus para a minha vida. Faz parte do plano de Deus você estar aqui. Ah, mas eu estou distante. Ele não. Faz parte do plano de Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Então, as pessoas que estavam ali clamando: ah, Sião, Jerusalém, que saudade de você, Goiânia. Que saudade de você, Anápolis. E Deus está te falando: está com saudade? O profeta Jeremias dizendo para eles: mas eu quero que vocês, para onde eu te deportei, aí a Babilônia, onde eu te levei, faz parte do meu plano. Porque Deus não diz: vocês foram para ir para morrer. Não, vocês foram ir para ter vida. Porque olha o que Deus diz para eles:
Eu quero o quê? Portanto, não se preguem ao passado, vocês estão onde Deus quer que vocês estejam. Deus diz para eles: eu quero que vocês construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem, dêem os seus filhos em casamento. Ou seja, em outras palavras, eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês vivam. Tem muita gente que está aqui, mas não está vivendo. Você sabia disso? Porque está pensando em Sião. Está com o coração em Sião. Acha que só pode ser feliz quando chegar em Sião. E você sabe onde é o seu Sião. E você está esquecendo que o fato de você estar aqui faz parte do plano de Deus para a sua vida. E Deus te trouxe aqui e diz assim: eu quero que você seja feliz aqui, é agora. Faz parte do meu plano para a sua vida. Você está exatamente no lugar onde Deus quis que você estivesse hoje. Se você está no centro da vontade de Deus. Quantos sabem que estão no centro da vontade de Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, saudade de Sião todo mundo vai ter. Mas hoje, Deus quer que você saiba: eu quero que você viva. Você está exatamente onde eu quero que você esteja. Vivam, disse Deus, o presente. Interessante que Deus fala: edifiquem casas, casem-se. Eu quero que vocês permaneçam aí felizes. Porque, irmãos, fazer essas coisas era gerar vida neles. É interessante que às vezes eu passei anos da minha vida aqui assim, vivendo para o amanhã, vivendo, olhando para o futuro. Um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter uma família. Até mesmo na ocasião eu não sabia que minha esposa tinha problemas de não poder ter filho. Nós adiamos por anos, porque a gente falou: não, a gente está aqui para trabalhar. Quantos sabem o que eu estou falando? Filho vai atrapalhar. Não é hora de ter filho. A gente veio aqui para ganhar dinheiro. Um dia a gente vai ter filho, um dia a gente vai comprar uma casa, um dia a gente vai ser feliz. E Deus estava falando: eu trouxe vocês para irem, para se casarem, para terem filhos, para terem casa e serem felizes. Ou seja, a gente adia a felicidade que Deus já determinou para nós hoje. Eu conheço pessoas que, tenha filho. Não, filho agora não. E quando o filho vem, fica babando. Porque ter filho é a melhor coisa do mundo. Amém? Para aqueles que sabem, que têm, que podem. Se você ainda não casou, espera um pouco, tá? Se não casou, aproveita, curte, dorme. Porque depois que você tiver filho, você não vai dormir mais. Aproveita, sai, passeia, casalzinho que está sem filho, aproveita. Mas já tem um tempo aí, tem um filho, vai ser que bênção que é. Você nunca mais vai dormir, nunca mais vai ter sossego, mas é uma bênção. Irmãos, Deus diz para eles: eu quero que vocês sejam felizes. Alegrem-se e desfrutem do lugar que eu levei vocês. Diz o Senhor: procurai a paz da cidade que eu transportei. Eu fico indignado com pessoas que estão aqui e amaldiçoam o lugar que estão. Não é aqui, ninguém aqui faz isso. Pessoas que a gente conhece. Você não faz isso. Tenho certeza que você não faz isso. Essa terra, e fala mal. Eu fui convidado, a minha esposa foi convidada, eu não fui, e ela esteve não posso nem dar muitos detalhes, se vocês descobrem, mas ela ficou indignada, ela queria ir embora. Eu falei: ainda bem que eu não estive aí, porque a razão da conversa era tacar o pau nos Estados Unidos. Irmãos, e eu falei assim: que coisa feia, estamos num lugar, comendo aqui, bebendo aqui, ganhando dinheiro. Você ganha dinheiro aonde? No México? Não, você ganha dinheiro aqui, abençoe essa terra. Ore pela prosperidade desse lugar, porque esse lugar sendo próspero, você vai ser próspero. Tem gente que fica assim: agora ferrou, não posso voltar para Goiânia, não posso voltar para o Brasil vai ficar ruim. E ficam assim, amaldiçoando agora. Não, orem pelo Brasil. Abençoe. Quantos de vocês tiram tempo para orar? Ali é só oração. Só Deus para ter misericórdia. Procure a paz para o lugar que eu te levei, diz o Senhor. No caso deles, eu não sei o seu, vou falar a situação deles. Verso 10 do capítulo que eu estou lendo, Deus tinha uma promessa para eles. Deus diz assim: porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos a este lugar, referindo-se à terra deles. Eu não sei o plano de Deus para você, se Deus pensa um dia te levar de volta. No caso deles, havia uma promessa para eles.
E Deus estava dizendo o seguinte: hoje eu quero que vocês sejam felizes. Um dia eu vou trazer vocês de volta. Talvez a palavra de Deus para você hoje é: você está com saudade da sua terra? Amém. É normal isso. Todo mundo tem. Mas não deixe de ser feliz agora, hoje, só pensando ontem. Só pensando no que você não tem. Comece a viver a sua vida e ser feliz aqui. Comece a aproveitar aquilo que Deus te deu. E se for o plano de Deus, Deus vai te levar de volta. Amém? Deus vai te abrir as portas deste país, do país que você tanto quer ir. Há pessoas que têm testemunhos maravilhosos, que não haviam possibilidades nenhuma, né, de estarem indo e voltando, e hoje estão fazendo isso. Deus é um Deus de poder. Você não pode ficar triste, lamentando, murmurando, deixando o ódio entrar no seu coração. Conclusão: assim como o povo de Israel, que estava distante da sua terra, muitos de nós estamos distantes da nossa terra e saudosos. Muitos de nós sentimos exatamente assim, principalmente nessa época do ano. Mas assim como eles, nós temos os nossos rios das Babilônia aqui, amém? O rio era o lugar onde eles podiam chegar, se aproximar e ter motivo para louvar a Deus. Era o lugar que costumeiramente eles louvavam a Deus. Estou distante de Sião, mas tem os nossos rios aqui. A gente está criando hoje aqui um rio, um lugar que você pode chegar. O rio de vida, não vamos chamar o rio da Babilônia. O rio de vida que você pode se aproximar e dizer: Senhor, eu estou distante, mas eu tenho motivo para te louvar. Este é o lugar que habitualmente eu quero te louvar. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar onde a gente vem e a gente sente de volta tudo isso. A saudade da família passa um pouco, porque a gente vê pessoas da nossa família, né, do nosso país, a cultura, e a gente começa a ver isso. Esses são os rios que Deus preparou. Não pendure a sua harpa, traga a sua harpa, venha louvar a Deus, venha exaltar ao Deus que te criou. Temos que lembrar que saudade da casa, o homesick, acontece com todo mundo, mas não podemos deixar que isso nos consuma, amém? Não podemos deixar que isso nos leve a um coração rancoroso, triste e que esquece de viver o presente. Não podemos estar na nossa terra, mas temos aqui a comida, a música típica, pessoas da mesma região. O irmão quase soltou um sertanejão. E essas coisas vão nos matando a saudade do nosso lugar natal. Né, como eu disse para vocês, eu fui criado no Nordeste do Brasil, tenho saudade de tanta coisa, e fico orando para Miriam um dia fazer um manjar para mim, sabe assim, orando para Deus tocar nela, fazer um acarajé. Eu tenho saudade disso, irmão. Mas Jesus vai falar com ela hoje. Esse dia eu comi um chinchim de galinha na casa dela, eu quase falei em línguas. Eu falei: gente, isso é bom demais. E eu quase falei assim, meio baianês. Eu falava baianês. Eu perdi o baianês, mas eu falava bem baianês. Então, assim, são coisas que a gente fica com saudade, mas tem uns amigos, tem pessoas que vai te fazer lembrar do seu lugar. Mas viva o presente. Você vai encontrar os rios desse lugar para ser grato a Deus, amém? Então a palavra de Deus para você é: para eles, no deportar dele, na tristeza deles, Deus tinha enviado um profeta para dar uma palavra de esperança. Para você, Deus enviou vários profetas, vários homens de Deus para te trazer uma palavra de conforto, dizendo: não desanima não. Não fica não, triste não. Há tanta coisa acontecendo na sua vida hoje e agora, e você tem que ser feliz. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Quero te agradecer, você que veio participar conosco. Quem chegou mais tarde, levou bem a sério essa questão de vir tipicamente goiano, veio a cavalo, por isso chegou tarde. Mas saiba de uma coisa, nós vamos fazer mais coisas como essas. Nós vamos fazer um evento grande o ano que vem. Esse ano é uma coisa pequena, mas o ano que vem a gente vai fazer bacana, e vamos focar em outras regiões do Brasil, e queremos apoiar as outras regiões, amém, irmãos? Você que é de outros lugares, vamos apoiar as outras regiões, porque o Brasil é muito, muito cheio de diversidade, e a gente quer aprender um pouquinho das culturas que há dentro do nosso país. Mas hoje deixa eu orar por você, daqui a pouco a gente vai ter um tempo junto ali fora. Pai, eu quero te louvar essa noite pela tua palavra. O Senhor tem sempre uma palavra para nós em todas as circunstâncias. A maioria daqui das pessoas que estão aqui, Pai, estão sentindo exatamente como esse povo, com saudades de casa, estão sentindo, Senhor Jesus, tristeza, e muitos, ó Pai, talvez tenham chegado ao ponto de não encontrarem razões e motivos nessa época do ano para te louvar. Mas como nós ouvimos essa noite, Pai, o Senhor tem uma palavra para nós.
O Senhor tem uma palavra dizendo que o Senhor quer que a gente viva o presente, o hoje, o agora. E o Senhor vai criar todas as circunstâncias favoráveis para nós sermos felizes enquanto estamos aqui, Pai. Pai, se tem alguém aqui nessa noite triste, Pai, que estava precisando de ouvir essa palavra, muda, Senhor, esse choro de pranto em alegria. Devolva essa pessoa, Senhor, a harpa, os instrumentos do Senhor que ela utilizará para te louvar e gerar alegria na vida dela, Senhor. Seja onde for que ela deixou essa harpa um dia, Senhor. Deus, Espírito Santo, traga de volta a essas pessoas os instrumentos que o Senhor colocou um dia em nossas mãos e nos criou pessoas felizes. Há pessoas, ó Deus, que já não tem mais esperança, já estão, Senhor, lá no fundo do poço. Mas o Senhor é o que nos resgata, o Senhor é o que nos levanta. E eu clamo essa noite, Senhor, que todos que vierem aqui vão sair dessa noite dizendo: eu estou feliz, o Senhor me deu um novo motivo para ser feliz. Pai, ao sairmos ali fora e celebrarmos, lembrarmos um pouco da nossa região, o Senhor vai transformar corações que estão, eu vejo, Pai, corações tristes em alegria, porque esse é o rio que a gente vai hoje nos alegrar. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.